Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje é a doutora Eleonora Cristina. Ela é pedagoga e psicóloga e nós vamos conversar um pouquinho sobre bullying. Matéria essa muito importante para os pais e as crianças que estudam. E ao final do programa teremos a música do cantor Marcos Paulo. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, a entrevistada de hoje é a doutora Eleonora Cristina. Ela é pedagoga e psicóloga e nós vamos falar de um dos temas que eu mais gosto de falar, inclusive já dei diversas palestras, que é o bullying. Doutora, é um prazer lhe ter aqui no programa. Vamos falar um pouquinho sobre bullying. As pessoas acham que sabem o que é bullying, mas quando você chega e pergunta o que é, elas dizem, não, eu já vi, mas eu não sei conceituá-lo. O que é bullying? Primeiramente, Rodrigo, eu quero agradecer a oportunidade, porque é sempre bom elucidar alguns assuntos que na sociedade nós observamos e o bullying, ele se refere a diversos tipos de atitudes agressivas, intencionais, que são praticados contra alunos sem motivação evidente e sempre numa relação desigual de poder. Na verdade, o tripé do bullying, vamos dizer, atos repetitivos, relação desigual de poder e sem motivação aparente. Então, é um fenômeno mundial que muito preocupa na nossa atualidade. Eu, quando ministro palestra sobre bullying, a primeira pergunta que eu faço é qual a diferença entre o bullying e a humilhação. Ninguém sabe me responder. Eu digo, a humilhação ela ocorre uma única vez. O bullying não. Ele ocorre são práticas reiteradas, de maneiras repetidas. Quando você chega com uma criança e conversa com ela sobre o bullying, o que é que você tem sentido aqui em Manaus, no contexto geral da situação? Bom, o que eu tenho sentido por conta dos acontecimentos, a tragédia de Realengo, as pessoas têm conversado um pouco mais sobre o fenômeno. Porém, quando se conversa com as crianças e com professores, com a sociedade em geral, verifica-se que elas conhecem bastante o termo, né? Você pergunta, você já ouviu falar sobre bullying? Ela vai dizer sim. Coisa que eu já trabalho com bullying há pelo menos 7 anos, vamos dizer. Há mais ou menos 5 anos atrás, quando se perguntava se você já ouviu falar sobre bullying, vamos dizer que 80% das pessoas falava que nunca tinham ouvido falar, ou ouviu alguma vez. Hoje, já é comum, as pessoas elas já ouviram falar sobre o termo, porém, quando se aprofunda o assunto, ainda verifica-se que muito pouco se sabe ainda. Então, o trabalho de prevenção e de informação, primeiramente, é muito importante. As crianças falam que já ouviram falar, sim, mas quando você vai aprofundar o assunto, verifica-se, ao analisar o discurso, que elas não sabem muita coisa, que elas ainda acham que é uma brincadeira. Na verdade, é uma brincadeira que machuca a alma. Isso é importante frisar. O próprio nome já diz, né? Bullying, na verdade, não tem tradução para o português, é uma palavra inglesa, que vem de bully, que é valente. Então, é a situação do valentão que acaba se impondo de uma das formas que a gente pode se imaginar, até porque existem várias formas de bullying diferentes. Sim. Quais são as formas mais comuns aqui em Manaus? O que se verifica? Existe a tiraniza-se. Que é o bullying psicológico. Sim, também. O bullying sexual, a questão do assédio nas escolas. Existe também os apelidos. Na verdade, o bullying direto, que é feito na frente das pessoas, e o bullying direto que não há uma
a atenção que a pessoa não está presente. Por exemplo, o cyberbullying. Algumas escolas que eu tive a oportunidade de entrar em contato, elas se referiram bastante a problemas com cyberbullying. Alguns alunos que divulgaram informações na internet. Os apelidos, eles se constituem apenas uma pequena parcela dos tipos de bullying. Nós verificamos assim que as escolas elas ainda utilizam apenas conversas pontuais e a literatura ela informa que apenas conversar sobre o assunto não combate o problema. Na verdade, é necessário que haja ações mais organizadas e que todos os envolvidos no processo educativo estejam comprometidos nesse combate, porque é um problema que ocorre em todas as escolas, que não faz distinção de escolas públicas, particulares, rurais, urbanas, e é um problema que tem que ser combatido. Falando um pouquinho dos protagonistas, nós temos 3 pessoas que trabalham diretamente no bullying. O autor, a vítima e a terceira pessoa, que muita gente não sabe, mas é a pessoa que está do lado de fora, o observador. Isso. Como é que você tem visto o comportamento desse observador? Depois eu entro um pouquinho na situação dos outros 2 participantes. Então, os espectadores, não é, são aqueles que não combatem, não agem, e também não são vítimas, mas que presenciam situações de bullying. Eles se subdividem em alguns tipos. Aqueles que simplesmente olham e têm medo de ser a próxima vítima. Aqueles que se acompanham com os autores, mas eles não cometem os atos, mas eles, vamos dizer, são coniventes. E alguns espectadores que, em algumas situações, revezam essa posição de autor e é como se fossem parte daquele grupo. E a posição de espectador, ela pode causar um grande sofrimento psíquico, assim como a questão da vítima e do autor também, porque eles vivem numa constante situação de ansiedade e a escola, se ela não adotar ações efetivas desse combate, isso pode causar um problema sério e aumentar o nível de ansiedade e problemas dos mais difíceis. Então é importante que assim os espectadores eles não são apenas aqueles que presenciam, mas eles também sofrem e se algo não for feito, ocorre o reforçamento de que não adianta falar, não adianta informar sobre ações de bullying, que nada vai acontecer. Ok, fazer só um pequeno intervalo, mas antes vou dizer que quem observa e não faz nada pode ser considerado como coautor, e coautoria no Brasil também ou coautor ou partícipe. Então, bastante cuidado se você estiver nessa situação. Fazer um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.